Pronto. Então, bem-vindas, bem-vindos a todas. Tem muitos rostos já conhecidos dos meus cursos, das outras lives, gente nova. No último encontro, a gente fechou o ciclo de lives sobre o traço 1 do Enneagrama, falando primeiro sobre as mães, né, educadoras, depois sobre as crianças, e hoje a gente está iniciando mais um ciclo, né, com as mães, né, do traço 6 do Enneagrama, como eu chamo também o TNA 6, o traço mais natural 6. E hoje as convidadas são a Tainã, a Mariana e a Fernanda. Então, primeiro eu quero saudar vocês, agradecer por terem aceitado o convite. Já vou pedir para vocês se apresentarem, mas antes, então, deixa eu só explicar para quem está chegando, né, o que são essas lives, quem sou eu. Então, eu sou o André, eu sou psicólogo, eu trabalho há mais de 20 anos, né, com especialidade na psicoterapia infantil e orientação de famílias, pais, mães, e ao longo desses 20 anos também trabalho com o Enneagrama, e fui fazendo uma conexão entre o Enneagrama e o trabalho de cuidado, educação de crianças. Ao longo desse tempo, eu desenvolvi uma abordagem própria, que hoje em dia eu chamo de Sistema Eduxi, Sistema Educando Crianças com Enneagrama. E o objetivo dessas lives é a gente poder ampliar os conhecimentos que eu partilho em meus livros, nos meus cursos, de uma maneira vivencial, por meio de experiências, de histórias, de conversas com pessoas que vão trazer um pouco do que elas viveram e vivem, né, de si mesmas e do Enneagrama no cotidiano. Pessoas que são, no ano passado, em 2020, eu fiz lives mais focadas em alguns outros temas, e esse ano eu senti de fazer essa série, primeiro de 18 lives, né, cada 2 lives sobre um dos traços, uma sobre os educadores, outra sobre as crianças. Tá? Então, estamos aqui, né, no que seria a nossa 5ª live desse ano, mas a 10ª live é Duxi. E, então, vamos iniciar. E eu quero pedir primeiro, então, para cada uma das convidadas se apresentar, dizendo quem são elas, né, o nome delas, de onde estão falando, quem são seus filhos, a idade deles, e fala o que estão sentindo de estar aqui, né, o que representa para você ser mãe e o que significa estar aqui. Tá? Então, quem sentir de começar, já pode ativar o seu microfone e falar. Somos todos ouvidos. Então, vou começar, né? Porque como bom tipo 6, a gente vai logo, se é de vai logo, né? Nada de ficar demorando muito, não. Então, gente, eu sou a Mariana, eu falo daqui de Fortaleza, né? Assim, conheço o Enneagrama já há um bom tempo, mas voltei a me aproximar dele há uns 4, 5 anos. Eu tenho 35 anos, sou mãe do João Davi e da Laura, tá? O João Davi tem 13 e a Laura tem 11. Ela já pede para dizer que ela já tem 12, porque ela já faz 12 próximo mês, então ela já quer tá nos 12, né? Então, o que eu sinto de estar aqui, primeiro eu sinto assim, eu me senti muito honrada quando o André me mandou mensagem, porque eu admiro muito o trabalho do André e já fiz, né, uma das formações do Eduxi com ele. Nem sei quando foi, acho que foi em 2017, se eu não me engano, já tem um tempo. Ou foi 17 ou foi 18, foi por aí. E eu me identifico, assim, eu gosto muito, né, assim, eu sou psicóloga de formação, e durante a minha formação eu dizia muito que eu não queria trabalhar com crianças, mas a minha formação toda me levou ao trabalho com crianças. Então, assim, né? Quando comecei a trabalhar com Enneagrama, né? Veio o trabalho com jovens, né? Assim, então, a gente tem um trabalho com jovens e o Enneagrama, né? Aqui em Fortaleza, enfim, no Brasil. Mas o meu trabalho profissional, ele é voltado para as crianças. E eu confesso que eu tenho levado para esse trabalho, mesmo que ele não é direcionado com o Enneagrama, né? É um trabalho psicossocial mesmo, mas eu tenho levado muitos aprendizados, né, assim, do trabalho com crianças no Enneagrama, né? Para ajudar essas crianças a
se conhecerem, a perceberem seus sentimentos, a entender que todos os sentimentos fazem parte, né? Assim, eu acho que uma coisa que fica muito nesse trabalho com criança e enneagrama é conseguir possibilitar que pensar na possibilidade de as crianças conseguirem andar ali por todos os sentimentos, né, por todos os centros, perceber todas as energias que se envolvem em tudo. Então, assim, é muito bom poder fazer isso e eu me senti muito honrada de ter sido convidada, né? Aquelas coisas de tipo, vocês, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Será que ele está me convidando mesmo? A gente fica meio, será que foi? Mas é um prazer muito grande estar aqui. Espero poder ajudar, contribuir com a minha louca vida de mãe de alguma forma. Com certeza vai contribuir, Mariana, muito obrigado, né? É uma alegria ter você aqui. Quem pode continuar, dar seguimento? Não está conseguindo ativar? Não, está aí, né? Veja agora. Agora sim, estava desativado. Vamos deixar vocês ativado, né? Só o pessoal desativado, porque eu vejo que às vezes, senão eu tenho que ficar muitas vezes pedindo toda hora para vocês ativarem, tá? Então não tem problema não. A gente mantém os nossos e o resto do pessoal desativado. Já autorizei para o Fernando também. Pode falar, Tainá. Então, boa noite a todos e a todas, né? Quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou grata a você, André, pelo convite. Me sinto também, assim, né, como a Mariana honrada. Acho que é mal do tipo 6, né? Você recebe o convite e pensa, será que é para mim mesmo, né? A Mariana e a Fernanda e quem mais vocês vai saber o que é isso. Mas eu quero aqui externar a minha gratidão, né, e o prazer de estar aqui esta noite. Eu me chamo Tainã, eu moro em Palmas, Tocantins, né? Eu tenho 2 filhos, o Isley Filho, que é o mais velho, ele tem 10 anos, já faz 11 anos no mês que vem, tá bem pertinho. E sou mãe também do Heitor, 6 anos, né? E nas nossas conversas anteriores com o André, eu acho que estava esse combinado, né, da gente fazer essa apresentação e falar um pouquinho o que é para a gente ser mãe, né, em uma frase, e como que a gente poderia resumir isso, porque na realidade ser mãe é tão amplo, ser mãe e ser pai, né, é algo assim que eu penso que qualquer pessoa teria dificuldade para resumir isso. Mas durante a minha caminhada, eu penso que ser mãe é um processo, assim, de crescimento e aprendizado, assim, infinito, né? Hoje, quando eu vejo algumas pessoas com crianças menores do que as minhas, e às vezes reclamam de algumas situações, aí eu penso, nossa, já passei por isso. E as que eu tenho mais intimidade, eu falo, isso vai passar, né? Porque já me falaram isso antes, e cada fase a gente vê que realmente, eu penso que é isso, a gente aprende todos os dias, a gente cresce, e cresce principalmente com eles. Eu tenho vivenciado essa experiência atualmente. Então, é isso. Muito Que obrigada. bom, muito obrigado, Tainã, muito bem-vinda também você. E você, Fernanda? Boa noite a todos e a todas. Eu sou Fernanda, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, e também fiquei muito honrada com o convite, a mesma sensação das meninas. Eu falei, meu Deus, por que eu? Mas eu fiquei, nossa, muito honrada mesmo, adoro o seu trabalho, sou sua fã, e já estava acompanhando essa série de lives, assistia do 1, e realmente é um aprendizado muito grande, né? Essas lives, assim, para mim. Ser mãe, para mim, é um eterno aprendizado também, né? É uma eterna busca. E como eu não planejei ser mãe na minha primeira gravidez, né? Então, isso para um 6 é meio complicado. Então, eu tive que aprender a ser mãe sendo. Então, eu fui buscar, né, estudar depois de ser mãe,
para exercer melhor a maternidade. Então, ser mãe, para mim, é literalmente aprender diariamente e buscar diariamente. Eu acho que é basicamente isso. Eu sou escritora, também o Eneagrama pauta um pouco do meu trabalho, porque eu sou autora de um livro chamado Contos que Curam, e o meu conto é baseado no Eneagrama, e eu faço processos também de coaching. Uso o Eneagrama como, não como base, né? Mas não tem jeito, depois que a gente aprende o Eneagrama está em tudo. E hoje eu sou uma grande entusiasta e estudante de Eneagrama, não só de personalidade, mas como Eneagrama de processos também. Que bom, muito obrigado, Fernanda. Seja muito bem-vinda também, tá? Então, estamos devidamente apresentados. Eu acho que a gente pode começar a iniciar esse nosso bate-papo. E para aquecer mais esse bate-papo, eu queria colocar aqui duas charges. Eu tenho trazido algumas charges nas últimas lives, né, como inspiração para o tema daquele encontro sobre as mães e educadores. Então, eu vou só aqui partilhar com vocês, porque tem tudo a ver com vocês, essas duas charges aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira delas é essa aqui, né? Quando eu era criança, tinha medo de escuro. Hoje em dia, morro de medo da conta de luz. Eu acho que isso é uma coisa que muitos adultos sentem, né? Mas eu quis trazer essa charge que ela é mais brincadeira, né? Porque ela traz um ponto, né? Que eu acho que essa live, especialmente, é uma live que ela é muito apropriada e adequada, dependendo do Eneagrama, para o momento mundial que a gente está vivendo desde o ano passado, né? Porque o ponto 6 do Eneagrama, independente do traço 6, ele representa na luz a nossa capacidade de entrega para a vida, de quando eu me entrego para a vida e me comprometo com a vida. Eu vou me comprometer com o meu propósito, com o que eu tenho que fazer nesse mundo, eu vou me comprometer com as pessoas, eu vou me comprometer com as causas que eu me envolvo. Eu digo que o dom do 6 é o da confiança com comprometimento. Então, a gente, quando olha para as pessoas 6 na personalidade, a gente realmente vê uma pessoa desconfiada, insegura, mas na essência das pessoas tem uma capacidade muito grande, que é essa capacidade de comprometimento, de ser leal, de ser fiel, e que ela vem de uma capacidade de transmitir credibilidade, confiança, segurança, por se conectar com a vida, tá? Por isso são pessoas que, na essência, são muito intuitivas, que percebem as coisas de maneira muito intuitiva e muito aguçada, né? Só que todos nós, quando a gente vive uma situação de ameaça real, a gente sente medo. E isso é natural. A emoção do medo é uma coisa natural e importante para a vida quando existe uma ameaça real. As pessoas que estão agora vendo essa pandemia e que estão sem medo, são muitas pessoas dessas, são essas que estão se expondo e expondo os outros a riscos. Porque é como se não sentisse que aquilo pode causar um dano maior, né? Então, por exemplo, sentir um pouco de medo nesse contexto é até saudável. Para você dizer, caramba, eu tenho sim que botar uma máscara, eu tenho sim que me precaver e cuidar, para evitar que eu ou outras pessoas que estão, especialmente em grupo de risco, se prejudiquem, né? Então, isso é uma coisa que todos nós sentimos e que, devido a uma situação como essa, pode se aguçar bastante. Mas o que essa charge traz para a gente aqui é algo que a maior parte das pessoas vive em situações como essa, uma pandemia, ou quando sofreram um trauma, coisas desse tipo, né? E que sente com coisas específicas. Então, você pegar cada personalidade ela tem medos mais específicos pela personalidade. Você pegar os instintos que o Eneagrama fala, a autopreservação social e o 1 a 1 sexual, cada pessoa que tem esse instinto mais dominante, ela tem medos mais aguçados por conta do instinto dominante. Só que quando a gente fala das pessoas do traço 6, a gente não está falando de medos que vêm de um momento de vida, uma fase social que a gente está vivendo como agora, ou simplesmente os medos que vêm de questões ligadas aos instintos. A gente está falando como se o medo ele contagiasse as várias esferas da vida. Ele contagiasse a história da pessoa e as várias esferas da vida. Então, se eu tenho um instinto dominante, quer dizer que naquele instinto o meu medo vai ser maior ainda. Mas mesmo nos outros instintos, pode ser também ignorado, eu vou ter medo. Se eu pensar nos mais vários aspectos da minha vida, o medo vai tender a aparecer. Então, isso gera um processo de insegurança consigo mesmo e de desconfiança da vida, desconfiança
das suas capacidades de lidar com os desafios da vida e uma desconfiança, consequentemente, dos outros também, né? Então, eu vou começar a não confiar na capacidade dos outros e dar conta da vida. E, especialmente se eu estou lidando com uma criança, a tendência é isso me afetar com medo de esse meu filho, essa minha filha, esse meu aluno, esse meu aprendiz, ele não vai dar conta de lidar com isso. Então, eu tenho que preparar demais ele para lidar com isso. E eu tenho que ficar atento demais, senão ele não vai dar conta. Então, essa charge já traz esse processo de como o medo pode estar acompanhando a pessoa, grudado nela. Então, quando a pessoa se afasta da essência dela, é isso que acontece. O medo fica colado nela e afetando mais do que a média das crianças, das outras pessoas sentem, são afetadas. Na outra charge que eu queria colocar, é essa aqui, né, que vocês podem ver aqui, essa imagem do lutador, né, super valente, ganhando a luta, e depois o motorista, ele está dirigindo, medo você de quê? Você é tão valente, ele está com medo do trânsito, né? E essa imagem eu quis trazer para ilustrar, assim, também, isso que eu estou falando, né, que o medo faz parte da vida e que é natural a gente sentir medo e que mesmo as pessoas mais corajosas e desbravadoras, elas também têm medo. Todos nós temos medo. Então, o problema do 6 não é ter medo. Porque a gente pode pensar que o problema do 6 é o medo. Não, o problema não é o medo. O problema é o medo colado, o tipo de processo mental e crenças que isso vai alimentando, limitantes, e o tipo de tendências de comportamento que isso gera. Então, é o padrão que esse medo colado gera, não o fato de ter medo em si, tá? Então, vamos conversar agora, vamos conversar com essas mães maravilhosas que se dispuseram a estar aqui com a gente. E antes de tratar do medo, né, eu tenho dito que em todos os meus cursos, nas lives, que eu acredito que a gente não é a personalidade, a gente não é as distorções que a gente aprende no Enneagrama sobre a personalidade, embora a maior parte das pessoas, quando fazem curso no Enneagrama, o que lembram é disso. Lembram do estereótipo, das distorções, dos padrões repetitivos de personalidade. Mas a gente é a essência que está atrás disso. Então, a luz. Então, eu queria começar essa conversa pedindo que vocês, mães, 6, falem assim. Quer dizer, antes disso ainda, já ia esquecendo assim, que antes de chegar nessa pergunta, vamos de uma anterior. Primeiro, eu quero que vocês falem, na verdade, qual foi o primeiro impacto de vocês como mães quando vocês se perceberam como uma mãe 6. Vocês olharam para vocês na relação com os filhos de vocês e disseram, caramba, isso assim está me afetando na educação dos meus filhos dessa maneira. Qual foi o primeiro insight, impacto que vocês tiveram quando se viram como mãe 6? Então, quem quiser começar, fica à vontade, ativa o microfone, fala. Tá, Fernanda? O meu microfone já ficou desativado, senão fica travado. Acho que até a Mariana que disse que travou aí para você destravar. Eu esqueci de dizer que eu sou mãe da Laura, de 13 anos, e o Miguel, de 9, né? Mas eu acho que o primeiro impacto, né, para mim, né, obviamente, na época eu não conhecia o Enneagrama, mas foi quando eu engravidei mesmo e eu percebi que eu achava que eu não seria capaz de cuidar de um ser humano além de mim. Eu realmente não fiquei assim empolgada, como eu disse, a primeira gravidez não foi planejada, mas foi muito desejada. Só que eu criei um medo tão grande que eu paralisei, eu praticamente fui para o 9. Então, assim, eu não pensei na gravidez, eu não fiz enxoval, eu não estava em depressão, assim, né, que tem algumas mães que acontecem isso, estavam em depressão, eu gostava de estar grávida, sempre gostei, mas eu não queria planejar, eu travei. Então, assim, aí eu falei, não, eu vou tirar férias um mês antes de ter da data provável do parto para poder fazer tudo, eu queria fazer tudo. Enfim, tirei as minhas férias e 2 dias depois ela nasceu prematura, né? Um mês antes. Então, assim, eu não tive tempo de fazer nada. E aí foi pior ainda, porque ela nasceu sem berço. Eu tinha até o quarto eu tinha planejado, mas assim estava pintando ainda. Roupa ela quase não tinha, não estava nada lavado. Foi uma correria. A primeira roupa que ela usou era uma roupa de menino, porque assim eu também tive isso. Eu queria menino, né? E assim quando eu vi que ela era menina, eu gostei também, mas ao mesmo tempo eu só conseguia... Na época,
Hoje a gente não fala mais, né? Que bom, roupa de menino, roupa de menina, mas assim, era uma roupa azul, né? Que na época a gente era bem específico, assim, azul com aviãozinho, né? E rosa com flores, né? Então ela usou uma roupa azul de aviãozinho, porque era a única que tinha lavada. E assim, quando ela nasceu, que ela veio para casa, ela era tão pequenininha, que eu botei ela no centro assim, da cama e eu falei, não vou dar conta, eu não sei o que eu vou fazer, porque era muito pequenininha, como que um ser tão pequenininho, tão frágil, poderia depender só de mim? Então, assim, foi um medo avassalador. O primeiro momento eu chorei de medo mesmo. Mas depois eu encarei, né, e fui aprendendo com ela a ser mãe, né? Aprendi a amamentar, né? Então, assim, também foi muito difícil a amamentação, mas eu queria amamentar exclusivamente. Então, eu briguei. Foi a primeira vez em que um médico falou para mim que eu ia matar a minha filha, porque eu venho de uma família que amamentou muito. E eu achava que amamentar era assim, saía o leite e amamentava. Eu não pensava que tinha pessoas que não tinham leite. Então, quando eu não reparei que ela não estava mamando, ela ficava no meu peito, eu não reparava que eu não tinha leite, entre aspas, né? E aí, quando eu levei ela uma semana depois na consulta, o médico falou, ela emagreceu muito, você vai matar a sua filha. Olha, ouvi isso, né? Uma mãe 6, ouvi isso, né? Assustador. Nossa, que desespero, né? Desesperador. E aí meu marido parou em frente à farmácia e falou, vamos comprar uma fórmula. Eu falei, não vou comprar, porque eu vou amamentar. Aí eu liguei para um pediatra que era amigo do peito, né? Que era a favor da amamentação, e ele falou, não, nós vamos fazer mais um teste de uma semana, você vai tomar o remédio tal, se não descer o leite, aí sim a gente vai entrar com a fórmula, e eu consegui. Então, ao mesmo tempo em que eu me vi ali com medo do 6, eu também foi ali que eu vi o instinto materno e o instinto do 6, que eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Você falou isso aí, Fernanda, eu lembrei, né, de uma coisa que eu acho que é isso que acontece muito, talvez, com mães, pais, né, mas com mães 6 vem de uma maneira diferente por conta desse processo, que é, de um lado, a sensação de eu não vou dar conta, né? O medo que leva a uma sensação de eu não vou dar conta. De outro lado, quando tem que fazer o negócio, né? Vem como se fosse uma leoa, né? Uma tigresa que diz, não, eu vou proteger meu filho. Eu vou nutrir meu filho e vou proteger meu filho, né? Foi exatamente Muito obrigada. isso. E vocês? Mariana, Tainã, como é que foi o impacto inicial de se descobrir uma mãe 6? Então, pode ir, Tainã. Vai, Tainã. Pode ir. Então, o maior impacto, assim, que eu sempre me percebi muito insegura, né? Assim, sempre muito medo de tomar decisões e tudo. E aí, quando eu fiz o curso de Eneagrama, que eu conheci, né, o Eneagrama e me identifiquei como 6, eu vi como tudo isso eu estava assim, refletindo no meu filho, especialmente no meu filho mais velho. Ele também hoje está bem melhor, mas quando menor, até por outros problemas de saúde que ele teve desde pequeno, nós, assim, super protegemos demais e cuidamos demais, e aquele medo todo que acontecesse alguma coisa, e eu penso que se mostra muito inseguro, né? E eu vejo que isso é muito de mim, eu vejo muito isso, que eu tenho buscado melhorar, mas eu vejo muito isso. Então, quando eu fiz o curso, a primeira coisa que eu vi foi isso, né? Então, até por isso que quando eu fiz com o padre, né? O padre que me indicou, né, André, o seu contato, ele falou, olha, eu não tenho muita experiência, mas tem uma pessoa que trabalha, né, com criança e é maravilhoso. E ele me indicou, eu comprei o livro, né? E tive a oportunidade de conhecer um pouco mais e a partir de tentar fazer diferente. Né? Eu lembro um tempo que ele já era grandinho e eu fui a um parquinho de uma praça mesmo, na minha quadra, e eu vi uma criança subir e descia naqueles brinquedos e o Wesley Filho não subia de jeito nenhum naqueles brinquedos, porque eu já pensava, esse menino vai subir, vai cair, vai machucar feio, né? Aí eu lembro de um senhorzinho tão querido, assim, a primeira vez que ele virou para mim e falou assim,
deixa o seu filho subir, né? Deixa ele se arriscar, deixa ele ir. E foi a primeira vez que ele subiu, né, naquele parque. Aí até hoje eu lembro dessa ocasião, porque a gente enxerga as coisas e vê, nessas pequenas coisas a gente vai aprendendo, né? Então o impacto para mim foi nesse sentido, de ver que eu estava passando essa minha insegurança, incertezas, medo, e também se projeta numa superproteção, um cuidado, de pensar demais tudo que pode acontecer, né? Se ele se arrisca, se vai, estava atrapalhando e comprometendo, de certa forma, também o desenvolvimento dele. Com o meu filho mais está mais tranquilo, bom que a gente vai aprendendo, né? Isso que é o bom da vida, a gente está aqui para evoluir e melhorando, né? Mas é isso mesmo, acho que você trouxe um elemento muito chave, muito central aí do traço 6, né, na educação, né? Que é o impacto que eu vejo, independente dos traços dos filhos, quando eu não tenho consciência ainda disso, né? Eu projeto meus medos nos filhos. E por mais destemidos que eles sejam, de alguma maneira eles acabam absorvendo pelo menos um pouco disso, né? Muito obrigado, Tainã. E você, Mariana? Como foi para você? Então, como eu falei no começo, eu conheci o Enneagrama há muito tempo, né? Eu fazia parte de grupo de jovens lá na comunidade do Padre Domingos, então eu fiz o Enneagrama quando eu tinha 16 anos, então assim, faz muito tempo. E quando eu engravidei, eu acabei me afastando muito. Então assim, até mais ou menos 2016, eu meio que estava bem afastada do Enneagrama. Sabia meu tipo, sabia tudo mais, sabia de forma mais superficial. Então, assim, eu consigo muito mais hoje perceber o que eu fiz do que propriamente, na época, o que eu fazia, sabe? Mas, assim, não sei se vai ter a ver, assim, mas me vi um pouco diferente das meninas na fala delas. E aí, pensei até naquelas conversas do WhatsApp, eu até pensei que talvez seja pelo instinto, né? Que eu tenho o meu instinto sexual dominante. Então, assim, desde o primeiro momento que eu soube que eu estava grávida, eu tomei isso de uma forma muito, muito leoa da palavra, né? Então, assim, quando o Davi nasceu, por exemplo, também foi prematuro, ficou na UTI e tudo. Eu me levantei da cama do hospital como se eu estivesse num hotel, de verdade. Eu tenho foto que eu olho hoje e digo, não é possível que no dia seguinte da cirurgia eu estava nessa animação, porque eu passei muito mal durante a cirurgia. Mas eu me levantei, eu só queria estar com ele, sabe? Era só o que eu via. Era só o que eu via, era só o que eu sabia. Eu levei carão da enfermeira, porque eu queria ir andando para a UTI. E ela, você não pode, você só pode entrar na cadeira de roda, não sei o quê. E aí, assim, né, cedi e tudo, mas ver o Davi na incubadora foi um momento que me pegou muito. Ali eu fiquei com muito medo. Porque a gravidez dele foi toda de risco, então, durante toda a gravidez, eu fiz tudo que o médico mandou. Eu não podia levantar para ir ao banheiro. Então, assim, vê-lo naquela situação me deixou muito... Traz aquele sentimento. Aonde foi que eu errei durante essa gravidez? Eu fiz tudo que eu podia. Você imagina que eu passei 31 semanas deitada. Então, assim, mas qual foi? Será que foi naquele momento? Teve um dia que eu desobedeci e eu sentei para almoçar e eu tinha que ter comido deitada. Será que foi culpa minha? Então, assim, me derrubou. Que precisaram me tirar, né, da UTI. E depois disso, foi esse momento só, sabe, gente, assim, que ficou. Depois disso, eu trouxe, eu não sei da onde, porque a gente não sabe, eu acho, uma força, e eu falei, então tá. Então vamos. Isso não vai fazer dele um coitado, isso não vai fazer de mim um coitado, e a gente vai lutar e vai dar tudo certo. E aí, desde esse momento, assim, eu tomei muito esse papel, sabe, assim, de eu sou a mãe, eu que faço, eu que vou, eu que cuido. E aí,
não tinha leite para amamentar. Isso para mim não foi problema. Eu dou a fórmula. E eu brigo com quem precisar para dizer que, ok, mas eu, enquanto estou alimentando meu filho, eu estou com ele. Porque é que isso me faz menos mãe do que a mãe que está amamentando, mas que está sentada no shopping olhando uma roupa na vitrine. Também não estou dizendo que isso faz dela menos mãe, mas eu comecei a criar uma série de... Eu percebo, né, assim, uma série de paredes. Quem me atacava de alguma forma, eu tinha um ataque de volta, né? E talvez isso tenha muito a ver com o instinto, né? Às vezes as pessoas até pensam, tu é 6, eu pensei que era 8, não sei o quê, né? Porque quando é por alguma questão dessas, eu sou muito leoa, né? Assim, eu sou muito valente mesmo. Depois me dá uma tremedeira na perna, depois me dá um nervoso. Mas na hora, ninguém percebe, né? Tipo, o primeiro banho do Davi, sou eu que vou dar o primeiro banho do meu filho. E muito tempo depois eu descobri que a maioria das mães, nenhuma dá o primeiro banho no filho. Geralmente é uma pessoa mais experiente, é uma pessoa que não vai ficar tão nervosa. Eu não deixei, fui eu que dei o primeiro banho do meu filho. Eu sou a mãe e eu que vou dar conta, entendeu? Então, assim, eu sempre tomei muito esse papel. E com a Laura foi do mesmo jeito. Né? Então, eu tenho que abrir mão da minha faculdade? Vou abrir mão da minha faculdade, não tem problema. Sabe, aí as pessoas falam, você parou sua vida. Não parei minha vida, essa é a minha vida. Então, eu sempre tomei muito por esse sentido, sabe, assim, por eles. Eu sempre tive a certeza de que era isso que eu tinha que fazer. Você só pode, sei lá, você para sair tem que levar os meninos. Eu levo para qualquer lugar. O que eu tiver que fazer, eu faço com os meus filhos. E assim, aí, é por isso que eu digo assim, que eu me vejo um pouco diferente do discurso das meninas. O medo, eu só percebo depois, sabe? Eu acho que Nunca tive medo de, como a Tainá falou, vai na escorrega. Não, eu dizia mesmo. O Davi conta que quando ele estava aprendendo a andar de bicicleta, ele fala, mãe, a senhora é muito ruim. Eu falei, meu filho, não diga isso. Ele, mãe, a senhora me viu cair da bicicleta. A senhora olhou para mim, achou graça e disse, levanta para cair de novo. Mas olha claro que eu tinha visto, eu vi que não tinha quebrado nada, eu vi que tombou só da bicicleta, caiu na grama. Então, assim, não machucou em nada, entendeu? Então, a minha cabeça podia estar borbulhando, mas eu via que ele estava bem, eu dizia, bora, levanta. Tem medo não, vai de novo. Sabe? E sustentava esse meu medo só para mim. Eu tentei muito fazer isso. Confesso que hoje percebo esse movimento, mas que na época eu não percebia. Veja só que coisa interessante, né? A gente entender um pouco do Eneagrama e entender um pouco do ser humano também, né? O medo é normal de a gente sentir, como eu disse, e diante do medo, a gente geralmente, para lidar com esse medo, com o que ameaça, a gente tem 2 tipos de reações principais, que a reação é lutar ou fugir. Então, se você pegar os animais como um coelho e vê uma raposa caçar o coelho não vai dar conta da raposa. Então, o que ele faz? Ele foge. Agora, se vier uma raposa atacar um tigre, o tigre não vai fugir, vai lutar com ele, né? Então, o que significa? O tigre se sente, quando vem alguém atacar ele sente o medo no sentido da ameaça. Só que ele se sente mais forte para enfrentar essa ameaça. O coelho não se sente forte para enfrentar a ameaça. Ele também sente o medo, mas não se sente forte. Então, eu vou fugir. Quando a gente não consegue nem lutar nem fugir nas situações, a gente paralisa. E quando a gente paralisa, é a situação que geralmente no ser humano, ou quando acontece muito, mesmo com um animal, vira trauma. O que é trauma? Trauma são situações que a gente viveu e que a gente não conseguiu nem fugir, nem lutar, e que aquela emoção do medo ficou congelada na gente. E fica ali. E não sai. Então, o que acontece aqui nos traços do Eneagrama, que tem a ver com os instintos mesmo, e que legal porque durante muito tempo, quando eu conheci o Eneagrama logo, e durante muitos anos, a gente só falava entre um 6 fóbico e um 6 contrafóbico. Fóbico era dominado pelo medo e o contrafóbico é que não era dominado pelo medo. Hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. Na verdade, a gente tem pelo menos 3 reações principais, né? O 6 de autopreservação, ele é mais fóbico, o 6 sexual, ele é mais contrafóbico, e o 6 social, ele mistura mais as 2 reações. Ele alterna mais as 2. Mas todos os 6 alternam as 2. Só que o 6 fóbico, o 6 de autopreservação, ele é mais fóbico, né? E o 6 sexual, ele é mais contrafóbico, ou seja, ele mais enfrenta o medo. E o que é interessante em pensar? Que
o vício emocional, a paixão do medo, que é o que domina a personalidade 6, ela é a outra face da moeda da virtude ligada ao ponto 6 do Enneagrama, que é a coragem. E coragem é agir com o coração. E o que é agir com o coração? É eu seguir a voz que o meu coração está dizendo, ou seja, minha intuição. Então, o que é ser corajoso? Não é não sentir medo, é eu seguir a voz do meu coração. É eu seguir aquela voz que vem e eu, independente do medo, apesar do medo, eu seguir. Apesar do medo. Tá? Então, o que é a coragem? É uma força para enfrentar o medo, para fazer o que tem que ser feito apesar do medo. E o que é interessante pensar? É como se o 6 que está mais fóbico, ele tem mais dificuldade de acessar essa força do que o contrafóbico. O contrafóbico, ele acessa mais fácil essa força. Só que o que acontece? Ele não acessa essa força necessariamente se libertando do processo do medo, ficando tranquilo. Ele está tão dominado quanto o outro pelo medo. Só que ele desenvolveu, pela característica, tendência que ele tem, uma facilidade de abafar o medo temporariamente, né? Então, isso que Mariana descreveu é muito interessante, né? Eu fui lá, fui na maternidade, levantei, queria ir a pé. De repente, quando eu vi meu filho ali naquele lugar, me deu uma tremedeira, ou seja, o medo apareceu, né? E aí eu me fragilizei. Só que depois eu me fortaleci de novo e enfrentei. E por que essa coisa de não ficar tanto, meu filho, não vai cair não, vai enfrenta? Porque é como se ela sabe o tamanho do medo que ela tem dentro dela, e ela sabe que se ela deixar o medo vir, ela paralisa. E ela não quer paralisar porque ela sabe que tem que fazer as coisas. Então, o 6 contrafóbico, ou 6 mais sexual, ele consegue se enganar um pouco com relação ao medo, por isso que passa uma coisa de enfrentamento maior, né? E que parece 8, muitas vezes. Então, esse comportamento, né? E o que é interessante? É que, de certa maneira, mesmo o 6 contrafóbico, como a Mariana está falando, acho que você vai se reconhecer nisso, né? É que, quando não cuida do medo e que faz isso de maneira defensiva, eu posso não respeitar o meu medo. E eu posso não respeitar o medo do meu filho. E eu posso, muitas vezes, passar por cima disso, e aí isso vem de outra maneira. Até porque o medo está no campo. Ele não saiu do campo. Ele continua ali. Quando eu digo, vai, levanta e faz isso, às vezes dentro de mim eu tenho, pelo amor de Deus. E se ele agora cair e se machucar, né? Então eu estou com a voz dizendo uma coisa para ele e com a minha mente passando outra informação. Então, independente se é um 6 fóbico ou contrafóbico, o que vocês estão dizendo é, quando eu estou na minha personalidade e que ela toma conta de mim, eu passo uma dúvida para meu filho. Eu passo uma sensação de, será que vai dar certo isso mesmo? Pensa bem no que você vai fazer, né? Mesmo que a minha fala não esteja sendo essa, né? Mas olha, antes de a gente falar um pouco mais, explorar esse lado, eu falei dessa força, dessa coragem. O ponto 6 do Enneagrama, ele está ligado com o que a gente chama de ideia sagrada, ou ideia santa, ou como eu chamo de percepção da essência da fé. E o que é fé? Fé é uma coisa que a gente está tendo que ter muito agora, porque uma terapeuta, né, amiga minha, ela falou assim, André, e eu achei genial essa fala dela. Ela disse, André, sobre o momento que a gente está vivendo. Ela disse, André, antes, a morte, para a maior parte das pessoas, todos nós, era aquela morte que a gente via na revista de Maurício de Souza. Era aquele ser que estava ali do lado, que você olhava, que você reconhecia que existia e que estava lá, né? Para a maior parte das pessoas, a maior parte do tempo, a morte era aquela morte ali, que estava do seu lado ali, que você olhava para ela. Agora a morte está aqui do nosso, colada na gente, e dentro da gente. E ela pode estar aqui, a gente não sabe que ela está aqui, se ela está aqui ou não, né? Então, o Covid, ele trouxe essa morte, essa coisa para dentro da gente, né? E a gente tem que lidar com isso mesmo, porque ela existe. Eu não tenho como fugir. Ela pode pegar a gente, né? Como pegou um monte de gente que também estava se cuidando, às vezes, até. Então, quem se cuida tem muito menos probabilidade, né? Quem não está em grupo de risco tem muito menos probabilidade, mas mesmo assim, ainda existe. Então, isso dá uma dimensão de medo, de insegurança, de falta de controle que é muito grande, né? E qual que é o caminho para a gente poder lidar com isso? É a fé. A fé, não no sentido da crença de que, Deus vai me proteger e não vai acontecer nada comigo. Porque quando a gente fica só alimentando esse tipo de pensamento, ele é um pensamento de controle ainda, sabe? Eu estou controlando, eu estou acreditando que um ser superior, ele não vai deixar nada acontecer comigo. Mas se você olhar para a história da humanidade, isso não é realista. Porque, ao longo da história da humanidade inteira, acontecem coisas na vida das pessoas. E não acontecem porque elas rezaram mais ou menos. Acontecem porque faz parte da vida material, onde você tem carne e osso, você tem experiências de carne e osso.
Seu corpo, ele está se deteriorando depois de um tempo. Então, em algum momento, você vai acontecer experiências, pode ser mais ou menos dolorosas, mais ou menos difíceis, mas vão acontecer desafios na sua vida. Então, a fé não é que não vai acontecer nada. A fé é a crença, nem crença, diga a percepção de que, independente do que aconteça, eu vou encontrar um caminho para lidar com isso. Entende? Se for uma coisa muito difícil, eu vou encontrar forças para lidar com isso. Se não for uma coisa difícil, eu vou encontrar um caminho para resolver esse problema também, sabe? Então, se a gente cultivar essa fé, a gente não é que a gente não vai sentir medo, mas é que a gente vai lidar com o medo de um outro jeito, sabe? Muitas pessoas sabem aqui que eu passei um mês atrás com uma experiência de Covid. Eu vejo que fisicamente acabou nem sendo tão grave quanto parecia que podia ser na época, mas o processo que foi de cuidado, inclusive as medicações que eu tomei, sabe, que me deram no momento, eu tive um leve comprometimento pulmonar, eu tomei uma dose de corticoide muito alta, e o corticoide, quando ele dá uma dose alta, ele ativa a reação de defesa do corpo, ou seja, o medo, né? Então, isso me deu insônia, quase um ataque de ansiedade, sabe? E que parou automaticamente quando eu parei de tomar corticoide, né? E por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando eu fiz isso, por eu trabalhar com isso e saber desse processo, eu disse, quando eu passar isso aqui que melhorar, isso aqui vai me deixar um vestígio de medo dentro do meu corpo. Então, provavelmente, quando eu sair, quando for viver a experiência, vou sair para levar meu filho na escola, vai dar uma ansiedade, meu Deus, será que o meu filho vai pegar o Covid, vai trazer para mim, eu vou passar por isso de novo? Pronto, eu sabia, tanto que eu procurei cuidar disso, né? E uma das coisas que eu estou fazendo, né, e que tem a ver com isso que eu estou falando, né, porque é isso que eu quero, para a gente falar um pouco agora da luz, de vocês como mães, de qualidades, o que a gente vê quando a gente está no melhor da gente, e de vocês como estão no melhor de vocês, como é que aparece as qualidades aí de vocês. Uma das coisas que eu estou fazendo, que eu comecei, inclusive, essa semana, foi, nos meus momentos de práticas meditativas, de orações, eu estou dizendo assim, olha, igual São Francisco de Assis fazia, ô irmã morte, irmã doença. Eu estou aqui diante de vocês para dizer assim que eu estou em paz com vocês, que eu quero fazer as pazes com vocês, né? Que eu entendo que isso faz parte da vida, né? Não é o que eu quero viver agora, não sinto que é o que eu vou viver agora, mas eu não quero ficar com medo de vocês. Eu quero que vocês sejam minhas amigas e que eu estou aqui do lado de vocês, né? Quando eu estava no auge do medo lá no Covid, eu nunca conseguiria dizer isso naquele momento, porque eu estava fragilizado pelo medo, entende? Mas na medida que eu fui me fortalecendo, eu disse, eu preciso fazer isso. Por quê? Porque senão eu vou alimentar o medo dentro de mim, né? E eu não quero alimentar o medo. O medo vai existir porque existe um cenário que é uma ameaça real, não é uma ameaça fictícia, o Covid, né? É real. Mas a gente pode cultivar a fé. E a fé se cultiva você indo além do medo e você fazendo uma aliança com isso. Se a doença essa ou qualquer outra coisa chegar, eu quero estar próximo dela. Eu quero estar amigo dela e não brigando com ela, entende? Porque o que faz a gente se desesperar é quando a gente briga com a realidade. E eu vejo que muito do processo que acontece dos 6 e de qualquer pessoa que está com medo, quando eu saio do saudável, é que eu começo a tentar brigar para não viver certas experiências que me parece que vão ser difíceis e assustadoras. Então, eu queria que vocês falassem, antes de a gente explorar um pouco mais esse lado, como é que vocês ficam, do ponto de vista da personalidade, do traço 6 de vocês, quando vocês estão bem? O que é que vocês notam que vocês trazem de luz e que isso se manifesta na relação com as crianças de vocês? Quem pode falar? Eu posso falar. Eu até fiz essa pergunta, né, para as crianças, né? Eu perguntei qual a minha maior qualidade como mãe, né? E a Laura disse que eu sou uma mãe que se preocupa com os detalhes, né? Eu sei o que cada um gosta de comer, então, assim, né? Eu preparo, né, o que cada um gosta. Não sei se isso chega a ser uma característica do 6, mas acho que o fato de eu pensar e querer, né, agradar, né, cada um no seu estilo, digamos assim, acaba sendo. E o Miguel disse que eu sou uma mãe que gosta de ensinar. Então, ele vê isso como uma qualidade, que bom, né? Mas é porque eu acho que eu sempre trago muito para eles reflexões, assim, né? Eu gosto de conversar e gosto de entender o que eles pensam, né? Então, assim, acho que isso é uma qualidade minha, né? Eu estou sempre aberta a ouvir, embora
a Laura esteja na adolescência e não queira falar, que né, a adolescência, ela vive no mundinho dela, mas eu estou sempre dizendo que eu estou ali, eu estou aqui, porque precisar, né? Mas eu acho que isso é uma característica minha, e o fato que eles sabem que, assim, quando eu não sei, eu vou buscar aprender para ensinar, né? Então, eu acho que isso é uma característica minha, né? Aprender para ensinar. Em vez de se traduz o que você está falando, Fernanda, é como se dissesse assim, eu vou falar essa palavra que eu acho que não é melhor, mas é como se fosse uma preocupação saudável em entender e atender as necessidades deles, né? E que eles Isso. percebem como se você ficasse atenta a isso e que você planeja e pensa e se organiza para cuidar dessas necessidades. Então, isso transmite para eles uma segurança de que, olha, eu posso ficar tranquilo que minha mãe está olhando e está cuidando e está percebendo que eu estou precisando disso. Não vai faltar isso aí, porque ela está atenta, ela está percebendo, é isso? Exatamente. Eles sabem que eu tô ali, né? Eu tô sempre ali. Embora eu possa, assim, né? Eu alterno muito entre permissividade e um pouco de autoridade. Isso eu acho também uma característica um pouco do 6. Tem época que eu tô mais permissiva. Mas só pedir uma coisa assim, vamos deixar falar isso daqui a pouco, porque a gente já vai entrar aí no processo de personalidade do 6, né? Sim. Não tanto na característica luminosa. Eu só quis dizer que, apesar disso, eles ainda assim sabem que eu estou ali. Como você falou, né? Eles sentem uma segurança. Eu posso estar até um pouco afastada em algumas épocas. Afastada que eu digo assim, de não ficar em cima, mas eles sabem que eu estou ali, que eles podem contar comigo. Entendi. Não, com certeza, é isso mesmo. É porque, na verdade, você não transmite a sua luz quando você está falando ou quando você está perto só. Você transmite porque é a sua luz, entende? Então, se essa luz, se você é uma mãe que tem o seu lado saudável também acontecendo, isso vai estar o tempo todo no campo dos filhos, mesmo quando você não está presente, sabe? Mesmo quando você não está presente. Né? E isso, inclusive, você pensar uma pessoa que cresceu e que perdeu a mãe, mas que viveu essa experiência, isso fica no campo ainda dessa criança. Ela vai lembrar daquele pai, daquela mãe, e dizer, poxa, olha como eu me sentia com meu pai e minha mãe, ou com meu pai ou com minha mãe, quando ele estava presente ou quando ele não estava. Olha o que ela falava para mim, olha como ela era. E isso vira uma inspiração. É isso que eu gosto de trazer, sabe? Que cada pessoa de cada traço é como... Aí dá o nome, inclusive, da minha coleção, 9 Estrelas na Terra, né? É como se cada criança, cada pessoa, ele tem uma luz e ele vem brilhar essa luz aqui e mostrar para os outros essa luz. Então, vocês, como 6, né, você trazem isso para os filhos, essa luz, essa capacidade de eu estou aqui, olha, eu estou atento, sabe? Pode confiar e ficar tranquilo que eu estou aqui. Siga em paz. E se for ver, isso tem muito a ver com o papel de mãe e de pai, né? Porque, especialmente quando eles são crianças, qual é a grande mensagem que a gente tem que passar para os nossos filhos para eles crescerem com autonomia? Pode viver, inclusive assim, pode se arriscar, né? Pode errar, pode fazer tudo isso, porque eu estou zelando por você. Eu estou aqui olhando por você. Eu estou atento ao que você precisa. E se você cair, eu vou estar aqui, eu vou ver, e eu vou tentar não deixar você cair, ou então eu vou te levantar aí. E eu acho que isso as pessoas, as mães, pais, vocês passam muito para as crianças. E para vocês? Autonomia vigiada, né? Autonomia vigiada. É mais ou menos isso. Sim. Como é que é para vocês? Eu também, assim como a Fernanda, eu fiquei refletindo hoje, né? E até falei, compartilhei com eles, compartilhei com a minha auxiliar aqui. Mas eu pensei muito e eu cheguei assim à conclusão de que quando eu estou bem, né, eu consigo me comportar assim de forma mais assertiva, sabe? Eu consigo ouvir mais, né, e ajudar mais os meus filhos, né? Nós estamos aqui falando enquanto mães, né, do traço 6. Acho que quando eu estou bem, é isso, eu consigo me centrar mais, eu consigo ouvir mais, me ouvir mesmo, saber o que está aqui dentro, né, o que eu preciso, e eu acho que a partir disso eu consigo externar tudo o que eu preciso na minha relação com os meus filhos de forma mais assertiva. Então, é isso, eu penso que, assim, a minha vivência, né, de tipo 6, eu tenho buscado esse autoconhecimento, sabe? Eu tenho lido muito, eu tenho
acho que esse período de pandemia nos possibilitou também ter, quando a gente busca coisas boas na internet também a gente consegue, né? E a gente está tendo muito. Então, eu tenho lido muito, eu tenho buscado me conectar mais comigo mesma, e eu acredito que tem refletido na minha relação com eles. E você pediu, né, André, para a gente trazer um exemplo prático disso. Eu não vou falar do lado da personalidade, que é a próxima questão, mas eu tive uma experiência, acho que nós, mães, que estamos nesse período com crianças pequenas na escola, né, a gente tem vivido muito esse ambiente de virtual, né, aqui em casa são 2 crianças, imagine famílias que são mais crianças ainda, né, e o meu filho, ele tem um pouco de dificuldade com a matemática, né, e eu vivenciei com ele uma experiência que ele chorou muito, por causa de uma tarefa que ele não conseguiu fazer, e olhou para mim e falou assim, mamãe, como pode eu não fazer isso? Sabe, ele só faltou usar aquela palavra, assim, que eu não gosto nem de falar, que as crianças chamam umas às outras, né? Mas como pode eu não conseguir fazer isso? Depois que eu mostrei para ele como era, ele falou, como pode eu não conseguir fazer isso? É tão fácil. E eu não consegui. E nesse momento, eu parei, assim, sabe? Eu sentei com ele, eu falei, olha, Wesley, filho, todos nós, né, adultos, crianças, todos nós temos potencialidades, temos dificuldades. A mamãe é boa em português, mas ela também não é boa em matemática. Seus colegas, alguns são bons em uma disciplina e outras não. E ele lá, chorando, se sentindo tão arrasado, né? Por causa da dificuldade. E eu consegui, eu acho que em outro momento eu não, se fosse atrás, né? Não vou falar o que eu faria, porque eu vou falar mais na frente, acaba que correlaciona. Mas eu vejo isso como um aperfeiçoamento, porque eu olhei assim para ele, falei tudo isso. Eu segurei nas mãos dele, né? Falei, olha, vamos fazer um combinado. A partir de hoje, a mamãe vai se dedicar mais a ajudar você a estudar, né? E é assim, eu sou boa em uma coisa, todos nós temos potencialidades e dificuldades, e como nós somos também cristãos, né? Então eu falei, tudo isso vai passar, meu filho, essa dificuldade. Depois disso, eu fiz uma oração com ele, a gente se abraçou e ficou tudo bem. Aí eu acho que eu vejo isso como um exemplo prático, como você falou, de algo que está acontecendo comigo, que eu vejo como é reflexo na educação dos meus filhos, porque eu acredito que a questão do medo, né, da insegurança, e tudo isso, como eu já compartilhei, que na minha experiência eu vi que eu passei, especialmente para o Wesley Filho, tudo isso só vai ser modificado quando eu conseguir trabalhar essas questões, né, como você falou, né, André, nós somos luz, independente do que eu faça, do que eu fale, só de eu existir, eu estou emanando ali alguma coisa, né? Então, Sim, isso que eu sim. tenho buscado É um ótimo, de desenvolver para poder ajudá-los. é um ótimo exemplo, Tainá. Me veio, ver se traduz o que você me disse, né? Você me trouxe algumas questões que estão para mim na sua fala e no seu exemplo. Uma delas é, quando eu estou bem, eu consigo transmitir segurança com calma e tranquilidade, né? Porque é como se quando está na personalidade, eu tento transmitir essa segurança, mas existe uma inquietude dentro de mim, né? Então, quando eu estou bem, eu consigo me sentir próxima. Então, veja que o medo, ele tapa ele deixa a gente alerta para ver o perigo, mas ele tapa a nossa capacidade de perceber o todo. Eu fico focado só em alguma coisa, cadê o perigo, né? Quando eu consigo me acalmar e estar bem, eu abro meu canal, então minha mente fica mais aberta. Então minha capacidade de escuta, de uma maneira geral, aumenta mais. Então, quando eu estou bem, eu consigo ouvir mais. Eu não olho aquele problema e não sou dominada pelo medo. Então eu consigo transmitir uma segurança com calma. E naquele momento que você fez, foi uma coisa que é muito forte, eu acho, né, que também nas mães, pais, educadores 6, que é eu criei um compromisso com meu filho que deu uma segurança para ele. Eu disse, a partir de agora, né, eu vou estar aqui,
e vou estar cuidando mais disso com você. E esse transmitir isso é muito importante, né? E eu acho que é uma tendência que as pessoas têm de maneira geral, mas você está trazendo um exemplo de como você fez isso de um lugar luminoso, de um lugar de essência. Que bom que você pode ver essa experiência com ele. Muito obrigado. E você, Mariana? Então, como você fica quando você está bem? eu confesso que para mim é muito difícil eu pensar em qualidades. É um processo bem difícil para mim. Mas, tanto que eu não sabia nem como responder essa pergunta. Mas aí, ouvindo as meninas, não que eu tenha perguntado para eles, porque eu não cheguei a perguntar isso agora, mas fui me lembrando de momentos e de coisas que já aconteceram e de coisas que eles já me falaram em outros momentos. Então, assim, reconhecendo isso, o que é que eu posso tirar, né? Sim, quando eu estou bem, eu de fato tenho essa receptividade aos sentimentos, às emoções, não só sentimentos e emoções mesmo, como a Tainá estava dizendo, há uma dificuldade na escola, há uma nota baixa, enfim, né? Isso são coisas que para mim eu sempre disse muito para eles, deixo isso muito claro, que para mim não é a nota que está importando, né? O que me importa é, tá, você se esforçou? Qual foi a sua dificuldade? Você pediu ajuda? Mesmo pedindo ajuda foi difícil? Como é que a gente pode resolver isso? Então, assim, mesmo em momentos que eu sei que para eles, né, eles têm medo, né? Eu estava vendo um dia a Laura conversando com uma amiguinha dela, uma nota que não tinha sido muito boa, e dizendo que estava com medo de me contar, que tinha tirado nota baixa. E a amiga dela dizendo, não, mas tem que contar, não sei o quê, não sei o quê. E um pouquinho depois ela pegou e disse assim, sabe o quê? Na verdade, a minha mãe é de boa com isso. A minha mãe não vai ficar com raiva nem brigar comigo por causa disso. Ela vai me cobrar. Ela vai pedir que eu me esforce mais. Ela vai se oferecer. Ela vai querer estudar comigo todo dia para me ensinar. Então, assim, eu percebo, assim, que eles têm uma abertura para falar, né? Assim, eu vejo que o Davi é muito mais difícil, né? Assim, o Davi, claro que a gente não vai estar dizendo qual é o traço de cada um, porque cada um que se identifica só, né? Mas eu percebo ele muito num traço de 7, ele é muito calado em relação a sentimentos. E, por outro lado, a Laura, lendo o livro do André, né? Lendo As 9 Estrelas na Terra e lendo também A Chave do Universo, se identificou muito enquanto 4, né? Assim. E aí foi uma identificação dela que eu até falei para ela já, filha, não precisa se preocupar com isso. É só para a gente pensar no momento que você tá e tudo, porque ela estava tendo alguns problemas. E eu vejo que eles conseguem conversar comigo, sabe? Mesmo às vezes, quando, sei lá, se alguém reclama de alguma coisa que eu faço, ou se eu escuto alguém dizendo, né, falando da mãe que eu sou, falando mal, porque sempre tem essas pessoas na vida da gente, infelizmente. Ou às vezes até as minhas crises mesmo, não sei se vocês têm também, mas eu tenho umas crises existenciais, que eu sou uma péssima mãe, que eu não sirvo para nada, e é aquela confusão. E são eles que me trazem de volta. São eles que olham para mim e me trazem de volta. E dizem, assim, que eu sou que eles sabem tudo que eu faço por eles, que eles gostam de estar comigo, que eles preferem ficar em casa comigo sem fazer nada do que ter que sair com alguém, sabe? Então, assim, sem fazer nada, pode estar cada um no seu canto, mas eles preferem estar aqui em casa comigo. Me sabe? parece Então, que você assim, está dizendo, Mariana, assim, de que você tem como você disse, você tem uma dificuldade de perceber suas qualidades, mas agora, refletindo, olhando e fazendo, né, uma reviravolta nas histórias, é como se você estivesse reconhecendo, né, que em muitos momentos, e que seus filhos reconhecem isso, e estivessem dizendo assim, caramba, minha mãe é verdadeiramente dedicada a gente, né? e assim, É verdadeiramente dedicada. Ela procura... eu sou separada, né, do pai deles, né? Então, desde sempre, né? Desde sempre. O Davi tinha 15 dias quando a gente separou.
E, enfim, não é, tentativas de reconciliação durante alguns meses, acabei engravidando da Laura, mas não deu certo. E, infelizmente, a relação deles não é boa. E não é boa não porque eu não quero. Eu sempre tentei muito até o ponto que eu parei de tentar, porque eu acho que você só vai até onde a outra pessoa quer. Mas, então eu precisei, por exemplo, durante a minha faculdade, tem gente que, se eu tiver com os meninos, me reconhece. Se eu tiver com os meninos, não me reconhece. Porque eles iam para as aulas comigo, sabe? Assim, eles estavam lá comigo. Eu estava vendo umas fotos, eu tenho foto deles dormindo nos bancos da praça da faculdade, da universidade, sabe? Então, assim, eles olham, já ouvi isso deles, né? De dizer assim, que eles sabem que foi difícil, que eles sabem, mas que eles reconhecem tudo que eu já fiz, todo o esforço que eu já fiz, sabe? E quando, arrumei um emprego, era muito difícil, vocês vão ficar com quem? Vocês isso e aquilo outro. E eles olharem e dizer, mãe, vai, é o emprego que a senhora queria, a senhora merece, sabe? Então, assim, percebendo essas falas deles, trazendo agora, eu acho que quando eu estou bem, é isso. Quando eu estou bem, eu consigo, inclusive, dizer para eles que quando eu não estiver bem, vocês me dizem. E aí a gente vê o que é que faz. Porque, às vezes, eu dou a louca, né? E aí eles têm também uma autorização aí num combinado de dizer, mãe, do nada, né? Como eu falei para vocês, do nada a senhora tá louca, do nada a senhora tá gritando. Então vamos aproveitar, Mariana, e vamos já então agora para esse bloco aí para a gente entender assim, tá, mas quando eu não estou bem, né? O que acontece, né? Quando a personalidade chega junto e toma conta, né? Você trouxe um ponto aí que eu acho que acontece de maneiras diferentes, a depender dos instintos de cada pessoa, mas que é um ponto assim de que é muito tênue, né? A linha entre eu estar estável e bem e de repente bater uma insegurança de algum tipo e eu achar que alguma coisa vai dar ruim e eu ir para um outro comportamento, né? Então, como é que vocês ficam como mães, né? Pensando nesse traço e que vocês veem que assim, a gente já falou algumas coisas no decorrer da nossa conversa, mas para a gente fechar aqui e entender um pouco melhor, o que vocês poderiam trazer aí de experiências nesse sentido? Então, posso continuar aqui aproveitando o gancho do que eu já estava falando? Então, acontece muito isso, assim, eu percebo que eu vario muito entre a mãe que quer ser super legal, que quer conversar, que quer entender, e a mãe super, hiper, mega autoritária. Eu percebo. Né, assim, e aí quando eu tô bem, né, assim, já conversei com eles várias vezes e continuo conversando e digo, vocês podem me dizer, né? Tá, às vezes eu vou estar tão louca que eu vou continuar gritando, mas deixa que já passa, né? Então, às vezes acontece, às vezes, sei lá, para mim é muito difícil o quê? Eu dou uma ordem, eles não obedecem, né? Eles tinham atividades para fazer e não fazem. Então, isso eu sei que vai dar uma confusão, porque não moramos só nós três, eu sei que vai dar uma confusão. E saber que vai dar uma confusão me desestrutura e eu desestruturo eles. Então, em coisa de 10 minutos, eu quero que eles façam o que eles tinham que ter feito em um dia inteiro. É como se você visse o cenário todo que vem depois, aí você entra numa ansiedade por conta disso, e aí você acaba se precipitando, não é isso? E eu viro a louca mesmo, assim, a louca, sabe? E isso acontece muito aqui em casa. Eu não costumo dar a louca fora de casa. Mas faz parte também do meu comportamento. Não, porque eu digo assim, na escola, às vezes, acontece alguma coisa. Eu não fico calada, eu vou atrás. Se eu vejo que eles foram injustiçados, se eu vejo que alguma decisão foi tomada de forma errada, de forma injusta em relação a eles, eu vou atrás. Então, assim, já escutei, por exemplo, o Davi dizer para mim de um problema que teve na escola, e o Davi não, a Laura, e eu perguntar por que ela não me contou. E ela dizer, eu não lhe contei porque a senhora vai de Dona Hermínia lá no colégio. Então, é assim, de dar a louca, né? Assim, é o meu lado Dona Hermínia. E que legal você falar isso, porque a Dona Hermínia, né, quem não conhece, é um personagem do Paulo Gustavo, né, um ator carioca, comediante, né, e que ela é exatamente um 6 sexual. Ele fala, a senhora vai dar de Dona Hermínia.
Mas, assim, com eles eu já conversei muitas vezes inclusive, levo eles para resolver assuntos na escola, para eles verem que na escola é diferente. Até porque eu tenho que ter uma outra postura, porque envolve outras pessoas que não são de dentro de casa. Então, assim, dentro de casa eu grito a lá Dona Hermínia. Na escola, eu tento puxar e trazer pela justiça, e explicar o que não está certo e dizer o que foi. Eu mantenho mais a calma. Eu nunca precisei dar de Dona Hermínia na escola, não. Apesar de ter ameaçado algumas vezes, mas nunca precisei dar de Dona. Sabe aquela fala tipo assim, você vai me ver louca, eu sou super legal, eu sou super de boa, mas se isso continuar acontecendo, aí você tá mexendo num calo demais, entendeu? Assim, mas nunca aconteceu nada mais grave, não. Mas assim, e aí isso me preocupava, porque aí eu ficava com medo, não vão me contar as coisas com medo da minha reação, né? Sim, sim. Mas foram poucas coisas e depois também levei uns carões de umas amigas, né? Porque comecei a me culpar, porque aí eles não vão me contar e não sei o quê. E aí minhas amigas chegaram para mim e disseram, tá, Mariana, quando tu era adolescente, tu contava tudo para tua mãe? Ou tu queria contar para teus amigos? Né? Porque os meus adolescentes já estão aí. Sim. Sabe, já está fazendo 14 agora. Mas você está trazendo esse outro lado, né, Mariana? Então, É que facilmente você sai também do se sentir segura para se sentir insegura como mãe, né? sim, sim. Muito, muito. Eu vario muito nisso. Mesmo porque é aquela coisa, né? Eu acho assim, a gente é criado e a gente vê o que foi legal, o que não foi. E a gente quer manter o que foi muito bom e quer mudar algumas coisas, né? Então, assim, sempre pensando em melhorar. Eu acho que isso faz parte da vida de todas as pessoas. E aí, quando eu vejo que alguma coisa que eu queria não funciona, isso me deixa assim, poxa, eu achei que ia ser super legal ser desse jeito e desse jeito, e fazer isso, fazer aquilo. E nem é. Então, aí isso me traz a insegurança, sabe? Sim. Que bom, muito obrigado, Mariana. Queria ouvir agora, então, vocês também, né? A gente já está chegando perto aqui do nosso horário de encerrar. Queria aproveitar também ouvir vocês duas, antes da gente fazer um fechamento, né? Eu queria dizer que eu me identifico muito com a Mariana, muito. Mariana, eu também sou um ser sexual dominante. Não parece, né? Porque durante muito tempo eu achei primeiro eu achava que era autopreservação quando a gente fica só ali no estereótipo. Depois eu achei que eu fosse social, porque eu alterno muito, né? Então, quando eu não entendia muito o enneagrama, eu achava. Mas depois, estudando muito, eu descobri que eu sou sexual dominante, subtipo conhecimento. Então, a única diferença, acho que do nosso subtipo é esse, que eu vi sua live. Eu acho que você é um subtipo, não sei se força ou enfim, não sei, mas eu sou... Força, beleza, isso. O meu é mais assim, o conhecimento, né? Acho que é por isso que eu busco, né? Conhecer, mas isso de Dona Hermínia, nossa, eu sou muito, muito mesmo. Tem um filme até inclusive, né, o Paulo Gustavo, enfim, está passando por uma situação difícil, ele é meu conterrâneo aqui de Niterói, desejo melhores, se Deus quiser, mas eu sou muito Dona Hermínia e eu falo exatamente isso para os meus filhos. Você está me chamando de louca? Um dia vocês vão ver a louca, que eu vou dar a louca e vocês vão ver o que é louca. Porque eu ameaço, faço esse tipo de ameaça, né, quando eu estou bem estressada. E assim, acho que o que me irrita muito é a impotência. É assim, eu me senti impotente, senti que eu não consigo controlar alguma coisa. Por exemplo, sei lá, a nota, né? Que eu falo, tem que estudar, tem que estudar. Aí eu falo, tem que estudar, dou chance de estudar. Eu compro caderno, sei lá, lápis, tudo que quer. Aí chega na hora, não, eu tirei nota muito baixa, mas estudou? Não, eu não estudei. Ué? Aí eu viro aquele bicho, né? Porque assim, como se fosse assim, né? Eu me preparei tudo para poder dar certo. Quando você vê o negócio dando errado, né? Saindo do plano, saindo do controle, aí vem aquele desespero que se eu não intervir agora, o negócio vai desandar. Vai desandar. Isso acontece muito com a Laura, né? Porque a Laura teve dificuldade na escola e ela é sempre um pisar em ovos, né? Meu relacionamento com ela, porque eu acredito que ela apresente um pouco o traço 4. E, assim, se eu forço muito, ela acha que aquilo é uma pressão e que eu não amo, que eu não forço o irmão. E se eu não forço também, ela vai e flui. E aí, quando eu vejo, já está fora do meu controle. Então, assim, acho que é coisa do controle mesmo. Enquanto eu sei até onde eu posso ir, e eu também não exijo nota, mas eu exijo que eles se esforcem. Eu acho que é isso. Eu exijo que eles se esforcem, que eu veja o esforço. Quando eu acho assim,
tem prova amanhã e tá 2 horas da manhã na internet. Que isso? Que é isso? Eu entro no quarto, como assim tá na internet ainda? O que está acontecendo? Aí é onde eu falei aquele negócio da permissividade com controle, né? Aconteceu um episódio há pouco tempo, né? Que foi até engraçado, que outro dia eu até estava numa live no Clubhouse com aquele Rossandro Kingsley, né? Que acho que ele é da Paraíba, né? Do Nordeste. E até eu falei com ele, porque assim, o que acontece? A Laura está na adolescência e ela vive só dentro do quarto, na pandemia dentro do quarto. Só que ela evoluiu de uma criança, ela entrou na pandemia com 11 anos, né? Que era em março, fez 12, e aí ela virou uma menina, ela entrou com 12 e fez 13. Só que ela usava arquinho e, de repente, ela tá um mulherão. Ela cresceu 20 centímetros e ela perdeu toda a roupa, ela mudou todo o estilo e ela só vive dentro do quarto. Só que com esse negócio de estudar a tela, eu nunca sei se ela está estudando, se ela está conversando. Enfim, um belo dia, meu marido resolveu pegar o celular dela para olhar. Eu sou contra, porque assim, eu fico constrangida, até falei isso com o Rossandra, porque assim, eu fico constrangida de olhar o celular, mas ao mesmo tempo fico com medo de não olhar. Aí entra essa coisa assim, é para olhar ou não é? Até a gente está conversando com a psicóloga dela sobre isso. Até que ponto existe essa autonomia que a gente dá para um filho, né? Porque antigamente a gente tinha diário, né? Hoje em dia o WhatsApp deles é um diário. Ao mesmo tempo, né, eu sinto um pouco me invadindo a privacidade, né? E aí a gente descobriu que ela tinha beijado um menino na pandemia. Eu falei, mas como assim que ela beijou um menino se ela não sai dentro do quarto? Como que ela saiu daqui? A gente mora num condomínio com 18 blocos. E aí, um dia ela falou, vou lá embaixo no restaurante, tem um restaurantezinho pequenininho. E acho que foi naquele dia que ela encontrou esse coleguinha que entrou aqui e ela tirou, no celular dela tinha uma foto abraçada com ele. E aí eu falei, meu Deus, como que ela saiu? E ela ficou, né? Foi o primeiro beijo, sei lá, não sei, né? Ela diz que não, mas, enfim. Eu me senti meio impotente, sabe? Eu me senti impotente. Como que essa menina fugiu dos meus olhos? Eu falei, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Porque ela estava aqui, ela saiu, olha o perigo de beijar na pandemia, aí já fica aquele negócio, né? Mas eu geralmente não tenho eu não sou medrosa, igual a Mari falou, não tenho esse negócio de muito medrosa, mas assim, quando a gente vê que fugiu do nosso controle, a gente fica assim, né? Meu Deus, aí o medo aparece, né? Vem um estado de alerta, né? O medo aparece. Nem foi muito medo de bactéria, não. A família do menino é toda médica, inclusive. Eu conheço a família dele, mas, assim, não sei se isso é bom ou ruim, mas pela pandemia, né? Mas, enfim, eu sei que é um garoto bom, mas era mais assim, onde que eu não vi que minha filha cresceu? Onde que eu deixei escapar? O que eu estou fazendo de errado para ela não me contar? Você está trazendo, né, Fernanda, que é, de alguma maneira, uma necessidade que tem que estar sob os meus olhos, né? Isso. Quando não está sob os meus olhos, aí bate a insegurança, né? Exatamente. Porque... Eu ainda estou nesse conflito, conflito. Onde que a gente pode ir além e vigiar e colocar eles numa redoma e onde que a gente pode dar autonomia, né? Que essa coisa da autonomia vigiada é algo meio complicado nessa época, né? Que está todo mundo em casa. Não é o foco aqui da nossa live, mas você trouxe esse tema, eu vou brevemente, isso é uma dica, isso vai valer talvez, porque eu tenho atendido muitas mães, né, para fazer consulta de orientação, e esse é um ponto que vem muito forte agora nesse momento, né? Mas o que é que eu sempre digo, sabe? Você tem que olhar aonde é que a sua filha tem autonomia já. Porque autonomia não é independência só. A autonomia envolve independência e uma capacidade de olhar para o outro. De olhar para o outro. Autonomia é um conceito de relação. Eu não sou autonomia em relação a mim mesmo só, não. Então, se a sua filha ela consegue ficar no quarto e não ficar só no celular e equilibrar o dia a dia dela, tá no celular, depois lê um pouco, depois dança um pouco, então ela tem autonomia para ficar no quarto trancada. Agora, se ela está no quarto e passa o dia inteiro no celular, ela não tem autonomia para estar no quarto. Porque ela não está pensando que vai fazer mal para o corpo dela, ficar o tempo todo aí. Ela não está pensando que ela tem um combinado com vocês e que tem que ter outras coisas que tem que fazer, entendeu? Então, se eu não cumpro um certo combinado e uma coisa que envolve uma relação com o outro, nesses aspectos não tem autonomia. E enquanto criança ou adolescente, o jovem que ainda não é maduro e responsável por si mesmo plenamente, aonde ele não tem autonomia, para mim é onde os pais têm que interferir. Entende? Aí os pais, eu tenho uma filha de 13 anos também, e eu disse, olha, aqui,
não vou interferir. Sua identidade, seu gosto, quer pintar o cabelo, minha filha agora pintou metade do cabelo de um... É o gosto dela, a vontade dela. Se der uma identidade sexual, eu gosto de menino, gosto de menino, é identidade, eu não posso interferir nisso aí. Agora, se você começa a fazer coisas que não são saudáveis, não são boas para sua vida, né? E que impactam isso, mesmo que você achando que não é ruim, mas eu sou responsável, eu estou vendo que está te fazendo mal, e eu estou vendo que você não está conseguindo cumprir da conta, entende? Então, nesse ponto, eu vou interferir. Mas os outros pais não interferem, mas eu vou interferir. Porque eu acho que é responsabilidade nossa interferir naquilo que ela não tem autonomia. E aí o que a gente vai fazer? Pronto, você agora está sem autonomia nisso. Você ainda não consegue ter autonomia nisso. Quando você estiver madura para poder fazer isso, você vai ter autonomia para poder escolher quanto tempo vai fazer, que hora vai fazer, sabe? Então, tem alguns aspectos dos nossos filhos adolescentes que eles vão ter que ser tratados como crianças, entre aspas. Entende? Muito bom, muito bom. Porque isso é muito importante, sabe? Aí não tem que perder o medo de interferir com os nossos filhos. Porque quando a gente interfere onde eles não têm autonomia, eles ficam com raiva, até por ser adolescente, mas eles se sentem seguros. Porque eles sabem que a gente está olhando. A gente sabe que a gente não vai deixar eles fazerem qualquer coisa simplesmente. Entende? E tem tudo a ver com o que eu estou falando, porque isso, no fundo, é uma coisa que as pessoas 6 têm muito, né? E eu entendo que aumenta o conflito, porque o que eu entendo do conflito que você está sentindo não é o conflito de personalidade, simplesmente, é o conflito entre uma mãe que olha e diz, opa, eu tenho que cuidar, e que também, até por ser 6, é atenta para ver, opa, isso aqui não está tão legal, e as novas crenças sobre a educação, de respeito à privacidade, de autonomia. A gente acaba, às vezes, gerando uma confusão do que é respeitar a privacidade e o que é autonomia, sabe? Se eu percebo, eu sinto que meu filho está falando e talvez tendo conversas que podem ser ruins para ele, como uma mãe que eu atendi agora, que o filho estava numa relação com um amigo no jogo, que o menino estava tão simbiótico com ele, o menino era 3 anos mais velho, que dizia assim, se você não falar comigo, eu vou me matar. Entende? Então, a mãe perguntou assim, André, mas eu não sei se eu deixo ou não deixo fazer isso. Eu disse, olha, sendo bem sincero, você não pode deixar seu filho falando com esse menino com esse comportamento. Se você conhecer os pais do menino e falar com os pais começar a cuidar, e tiver alguém zelando e cuidando para mudar, tudo bem, porque a gente tem mudança, a gente pode mudar. Agora, simplesmente esse menino ficar com 10 anos de idade, com a carga dessa, ele não dá conta disso. Mas eu não queria cortar essa relação e passar... Não tem nada a ver com o menino. Ele é um menino de 10 anos, ele não vai dar conta de uma relação dessa. Para um adulto é difícil, imagine para uma criança, entende? Então, vocês como pai e mãe não podem permitir uma relação dessa, por mais frustrante que seja para ele. Agora, se você é um amigo da escola, que você conhece os pais, vai conversar, é outra coisa, vai se trabalhar aquilo ali. Então, a gente, na minha visão, claro, né? Eu acho que tem certas situações que a gente tem que fazer, porque isso é uma proteção saudável. Bom, sim, mas a gente já está aqui no nosso horário, eu queria só ouvir Tainã, para a gente fazer um fechamento. Claro que a gente podia ficar ainda muito mais tempo aqui, mas também para não estender muito mais do que o nosso horário, né? Sim. Você, Tainã. Vamos lá, diferente da Mariana, né, e da Fernanda, eu não sou expert aí nos subtipos, né, mas a minha amiga André, que está aqui conosco, ela sabe tudo, ela me dá super dicas. É uma estudiosa do Enneagrama. Mas vamos lá, eu acho que a questão desse lado, né, quando a gente não está bem, o meu exemplo, o meu caso concreto, ele vai bem relacionado ao que eu falei quando eu estou bem, que eu acho que é o inverso. Eu penso que o tipo 6, né, pelo menos eu me vejo assim, quando eu não estou na minha essência, a gente busca muitas coisas, a gente quer fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Você se afasta, né? A gente se afasta daquela essência nossa da intuição, de olhar para dentro, de enxergar, de ouvir, e vai para um lado totalmente oposto. E aí eu penso que aí é que aparece, sabe, aquele de cobrar muitos resultados, principalmente como dar o exemplo do meu filho, né? Acho que se o meu exemplo anterior fosse há algum tempo atrás, se eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje, que a gente vai construindo aos pouquinhos, né? Estou longe de ser algo ideal, mas que a gente constrói diariamente. Eu poderia ter tido outra reação, você tinha que ter estudado, por que você não estudou, não aceita esse tipo de nota, você não faz outra coisa a não ser estudar, apesar dele ser só uma criança, né? Então, eu vejo isso quando a gente está nesse lado
nesse lado mais desafiador, né? A gente cobra muitos resultados, a gente busca... É um processo de cobrança e questionamento pesado, né? Que dá um certo peso. Pesado, meu filho. Vai fazer o inglês, vai fazer uma aula, uma música, vai aprender um tanto de coisa. A criança, às vezes, deixa de ser criança, porque a gente coloca tanta coisa, a gente projeta tanto no filho, quando a gente não está bem, aquilo que a gente queria, o que a gente quer, aquele reconhecimento, tudo isso, né? E hoje, eu vejo que quando eu não estou bem, eu sou muito impaciente, sabe? Tenho buscado não gritar, foi um compromisso que eu fiz já há algum tempo, que eu ouvi um dia uma palestrante falando assim que no trabalho eu posso estar muito irritada em casa, mas quando alguém do trabalho me liga, ou alguém de fora, eu mudo o tom de voz. Eu posso estar lá no 220. Olá, tudo bem? Põe até um sorriso no rosto, né? Falando no telefone. Pro de fora, mas pro de dentro a gente não consegue fazer esse controle. Então, depois que eu ouvi isso, eu falei assim para eles, meninos, a partir de hoje a mamãe vai evitar ao máximo gritar com vocês. Né? E é isso que eu tenho conseguido, e eu recebi um feedback dele, né, mamãe? Passou assim uma semana e ele falou, mamãe, você não está gritando, sabe? Eu falei, ganhei o dia, né? Estou conseguindo alcançar o meu propósito. Eu tenho buscado também desenvolver a questão da comunicação não violenta, que eu até indico, se alguém conhece um livro de Marshall Rosenberg, chamado Comunicação Não Violenta, que serve para todos os nossos relacionamentos, mas eu tenho buscado aplicar também muito na família. E quando eu falo na impaciência, André, eu sei que o nosso tempo está indo, né, mas eu queria só falar de um caso concreto, que eu acho que mexeu muito comigo, isso já faz um tempo. Eu estava saindo de uma agência bancária com meu filho mais velho, e tinha um senhor numa situação assim, né? Ele estava pedindo, mas ele estava numa situação, o corpo com muitas feridas, né? E ele estava lá pedindo. E eu saí dessa agência bancária e dei o dinheiro para o meu filho e falei, pega, aí você dá lá, meu filho, né? Para a pessoa que está pedindo. E aí depois ele virou para mim e falou assim, mamãe, você não viu o homem? Aí eu falei, como que eu não vi? Eu que dei o dinheiro para você dar para o moço, como que eu não vi? Você não viu, mamãe, você não olhou para ele. Sabe? E aí eu refleti sobre aquilo. O que a gente não vê? O que a gente, né, você olha e não enxerga? E eu acho que quando nós estamos no lado ruim, do tipo 6, é isso. Percebo assim, com tantas coisas na cabeça que você fala, e às vezes você nem sabe o que você está falando, você olha, mas você não enxerga, né? Então, eu lembro dessa fala dele. É isso, quando a mente está ocupada por todas essas preocupações, né? Exatamente, é muita coisa quando a gente está né, na personalidade, e são coisas que gastam muita energia da gente. Sim. Muito obrigado. Eu queria pedir, então, assim, para a gente fechar e eu só fazer um encerramento mesmo, uma palavrinha ou uma frase sintética, né, que vocês gostariam de deixar aí como uma fala final, cada uma de vocês. Pode ser uma palavra ou uma frase síntese, uma mensagem para talvez outras mães, pais, 6, ou se sentirem. André, olha, eu acho que desculpa. Pode falar, Tainá. Eu vou falar que eu já estou aqui no final da fila, né? Eu queria só compartilhar, assim, que nós não devemos ter medo de nos mostrarmos vulneráveis. É isso que eu tenho aprendido. A gente tem muito medo de mostrar vulnerabilidade, mas eu tenho aprendido que quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente se aproxima do outro. A gente ótima lembrança. As nossas fraquezas. E as pessoas se identificam com a gente, com os filhos, é a mesma coisa. Não tenhamos medo. Muito obrigada, Tainá. E você, Mariana? Qual é a fala final? Então, eu acho assim que é mesmo a gente tentar se conectar com essa fé e com essa coragem, lembrando que coragem não é ser valente, né? Coragem
como o André já trouxe, é você agir de acordo com o coração, então é a sua intuição. E a gente tem isso muito profundo e a gente esquece de escutar, né? Então, é um processo que eu tenho feito, assim, individual, nos meus momentos de meditação, né? De trazer o mantra de eu confio em Deus e isso tem feito uma diferença muito grande em vários aspectos da minha vida. Então, assim, a Que bom. gente confiar em Deus e na gente, né? Muito obrigado, Mariana. E você, Fernanda? Eu acho que para mim fica mesmo abrir um pouco mão do controle, né? Porque essa pandemia mostrou para a gente que a gente não tem controle sobre tudo, né? A gente tem controle até determinada parte e na maternidade, principalmente para um 6, é muito importante a gente saber que nem tudo a gente consegue controlar, planejar, né? Organizar, mas que a gente precisa realmente confiar, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Na vida e na maternidade, a gente tem que aprender a confiar antes de controlar. Que bom. Ó, quero agradecer muito vocês três, né, pela disponibilidade, pela abertura de coração, partilhar as histórias, partilhar o que vocês sentem, viveram. E quero só fazer um fechamento com vocês, tá bom? Então, eu vou pedir que todo mundo feche os olhos um instantinho e, de olhos fechados, vamos prestar atenção em como a gente está agora, começando pela respiração. Observe como está a sua respiração nesse momento. E a partir da consciência da respiração, observe como está o seu corpo, como o seu corpo está saindo dessa live. Passe atenção nele, perceba as sensações. Perceba também como está se sentindo nesse momento, como seu coração está batendo, que emoção está presente. E perceba também como está a sua mente, que pensamentos que estão se passando nela, que pensamentos que estão aí povoando a sua mente. Inspire, expire. E nesse momento, tome consciência, deixa vir aí no seu coração qual é o maior medo que você, como pai, como mãe, independente se você é traço 6, tem sentido ultimamente na relação com seus filhos. E eu vou pedir então que a gente, de olhos fechados, que a gente sinta que está colocando esse medo aqui na palma das nossas mãos. Sinta que esse medo está na palma das suas mãos e que você consegue olhar para ele. E nesse momento, a gente vai repetir dentro da nossa cabeça, vai respirar e vai dizer: eu deixo aqui agora, e vai falar esse medo. E aí você vai abrir a mão e sentir soltando esse medo aqui agora. E sente que está soltando, deixando ele. E aí respira, percebe a sensação de soltar esse medo. E agora repete, coloca a sua mão no seu coração, a mão em cima da outra no seu coração. Respira e repete dentro de você: eu levo aqui agora a coragem para ser verdadeiro na relação com os meus filhos e para seguir as minhas intuições na relação com os meus filhos, aceitando que não tenho controle, aceitando os limites e possibilidades de cada momento. E perceba o seu coração, perceba essa mensagem chegando dentro de você. Tome consciência da sensação que fica no seu corpo quando você repete e faz isso. Inspire, expire. E aí, com muita calma, consciente do que você está sentindo, vá abrindo os olhos. E para fechar mesmo, eu desligar aqui essa gravação, né? Fica aqui essa mensagem do Nelson Mandela, esse grande ser humano, né? Aprendi que a coragem não é a ausência do medo,
mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Possamos, né, ter consciência dos nossos medos e conquistar esse medo, conseguindo fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Tanto como pais, como mães, quanto no resto da nossa vida, né? Que todos vocês possam ter uma boa noite de descanso. E fica aqui também o convite, né? Na próxima semana, né, nesse mesmo dia, quarta-feira, nesse mesmo horário, 7h30, vai ter a live sobre as crianças do traço 6, com mais 3 mães convidadas. Em breve eu vou estar publicando a divulgação, mas já está ok. Quem já está recebendo a mensagem das listas, não precisa se inscrever de novo, tá? Só quem ainda não se inscreveu. Aproveito também para convidar quem tiver interesse, que amanhã, lá se pode ser pelo meu próprio Instagram, @eduxe, ou então no @educar pela paz. Eu fui convidado para fazer uma live sobre o tema Educando Crianças com Enneagrama. Então, quem quiser assistir, amanhã às 7h30, vai estar tendo essa live lá, né, no @educar pela paz ou pelo meu próprio Instagram, tá? Então, fica o convite. Quem quiser conhecer um pouco mais do Sistema Edux, do meu trabalho, dá uma entrada aí no meu site, edux.com, ou mesmo no Instagram, que eu estou sempre postando as novidades. E em breve essa live vai estar também disponível no YouTube. Bom descanso, até um próximo momento. Tchau, tchau.